Sim, Pedro, aconteceram muitas coisas, né? E uma delas é o tempo tanto. Cada vez mais que o Inter se afasta daquele tempo obrigatório da parada da enchente, o Inter corre melhor, por correr melhor joga melhor, se esforça mais, rouba mais bola, enfim. Então, essa força física, né, é muito importante para competir hoje em dia. O Botafogo está ali competindo porque ele tem força física. O Fortaleza, com um time mediano, compete, tá, uma pontuação. Então isso era essencial para o Inter e Grêmio. Tanto que eles mergulharam numa fase os dois ao mesmo tempo com isso. E o outro time do Sul, que é o Juventude, que não enfrentou todas as intempéries, mas enfrentou algumas, se recuperou mais rápido. Se recuperou mais rápido. Então o brasileiro do Inter e o Grêmio foram destruídos numa ideia de título, alguma coisa maior, por causa da enchente. Então, acho que tem que dar isso é muito importante. E aí entra uma particularidade da carreira do Roger, que ele tem sempre, que ele chega na maior parte dos trabalhos dele, vive um pouquinho de uma fase de adaptação, aconteceu 2 vezes esse ano, né? Coisa incrível, aconteceu no Juventude e no Inter. Tem um começo meio conturbado, quando a ideia dele começa a aparecer mais, porque ele é um cara que desenvolve rápido a ideia, o time dele engata, né? E aí vai ser feliz. E aí o Roger vai passar para a próxima fase da vida dele, que é vencer definitivamente. Que é fazer com que essa boa fase se torne uma taça grande, né? Seja um trabalho longevo com título. E não só o Roger fez um bom trabalho no Grêmio, o Roger fez um bom trabalho no Juventude, o Roger tá fazendo um bom trabalho. Então acho que é um somatório de coisas, mas para mim isso é o mais importante. Correr mais e ter uma competição só é muito importante para competir, para roubar bola, né? Para tempo de treinar, descansar, porque é absolutamente essencial. Hoje eu estava vendo umas aspas do Alisson, ex-goleiro do Inter, reclamando de jogos do Liverpool, porque aumentou a Champions League. Tem mais jogos na Champions League. Ele reclama que hoje os jogadores não foram consultados. E quem caiu no playoff, umas 4, né? Porque a Champions League começa hoje com uma fórmula toda estranha, né? Enfim, a gente pode falar disso mais tarde. Mas eu acho que essa parte física é essencial. E aí, Pedro, a chegada do D'Alessandro, os garotos aparecendo, porque eu acho que tudo tá interligado, nada é separado. Tudo vai meio que somando nisso tudo, né? Aí o Inter contrata o Tabata, que é titular, ele dá a resposta e colabora com o Inter. Mas deu pontos pro Inter, né? Bem, mas no momento mais complicado. A maior parte da reconstrução, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, a maior parte da reconstrução do Roger é com jogadores que aí estavam. Alguns escanteados, outros fora de lugar, alguns que não estavam fazendo gol. Não, mas ele repõe ali. Aí eu vou te lembrar o começo do ano. Todos nós saudamos o Internacional e muita gente chegou a dizer que o melhor grupo de jogadores do Brasil seria o do Internacional. Mas é que assim, Diogo, eu acho que a única recuperação mesmo de jogador é do Bernabé. Né? Porque assim, o Fernando, nós todos sabemos que jogava muita bola. O Gabriel Carvalho não jogava. Mas o Gabriel Carvalho tinha um problema de contrato, que ele não podia aparecer muito, enfim, né? Então se entende. O Thiago Maia tá jogando uma outra função. Mas enfim, não é essa questão. Não tô tirando nada do Roger. Não, o nome é o Roger. O Roger é o símbolo disso aí. Não tem como fugir disso. Mas muitas coisas colaboram para isso. E acho que o Roger entender isso rápido fez com que o Inter jogasse mais. Inclusive, as perguntas que mais me fazem é o seguinte: se o Roger tivesse chegado antes, o Inter talvez não pudesse ser campeão, eu respondo, primeiro que é impossível, eu acho, fazer esse raciocínio, porque se o Roger tivesse saído lá atrás, o Cudê tivesse saído lá atrás, talvez o Roger demorasse mais tempo para arrumar o time à sua maneira, porque ele não teria semanas de treino que tu falou. Talvez o resultado fosse diferente, então não tem como prever isso, sabe? Não tem um vilão. Teria enchente no começo, no fim. Não tem um mocinho e um vilão. Mas o que eu acho que tem diferente dessa vez do Roger é o seguinte: eu não lembro dos outros trabalhos que ele assumiu, ele ter que fazer um trabalho assim de gestão de pessoas tão forte como ele fez agora. Chegou o D'Alessandro, chegou a reconstrução do vestiário na direção, mas ele consegue fazer algo que sempre acabou sendo uma crítica a ele mais pro final dos trabalhos, que é começar bem e daqui a pouco perder ele o vestiário. Só que dessa vez ele tem que lidar com a torcida do Juventude, com a torcida do Grêmio, a torcida do Inter desconfiada, e com o Valência num crise austral, em jogadores que ele teve de tirar, em jogadores que ele teve que reconstruir. Quer dizer, ele tem uma gestão ali de pessoas que é diferente. Falta ele provar isso. Não, né? mas tem que dar um tempo para ele. Ele nunca assumiu um ambiente assim. Outras vezes. Ele pode ter problemas técnicos, mas não tendo que mudar tudo de uma vez. Quando ele assume o Grêmio em 2014, ele tem um desafio parecido. E ele, sim, o Filipão estava muito mal, 2015. O Filipão estava brigado com os jogadores. Isso. E ele, 2 rodadas depois, o time do Grêmio estava voando e jogando uma barbaridade. Ali o Grêmio tinha um time jovem e os garotos estavam intimidados pela forma como o Filipão lidava com eles, nos treinamentos, enfim. Eu acho que nunca é só um elemento. O Potter flagra bem, eu acho que é um conjunto. Se o Roger tivesse chegado antes, se o D'Alessandro, se o departamento de futebol do Inter tivesse sido reestruturado, porque vamos lembrar, o Inter tinha um vice de futebol que era uma figura decorativa.
que pouco dava, inclusive, entrevistas. Não, foi mal. Aí entra o Bisol, que já de primeira mostra ser um cara mais atuante, e ele, ao assumir isso, eu não quero ser só uma figura política, eu quero ter um posicionamento, uma voz. E aí tu vai recompondo o departamento de futebol, à medida em que o trabalho do Roger vai evoluindo. Tu traz um executivo, que lida com questões que daqui a pouco estavam centradas numa pessoa só, tu traz uma figura muito emblemática que faz esse enlace entre o departamento de futebol, vestiário e jogadores. Então tu vai recompondo e tu vai criando uma blindagem pro Roger, que é um baita técnico. E aí tem uma transformação. O Inter sai de um jogo posicional com o Eduardo Cudê, vai para um jogo que ele não é tão posicional, que ele pende mais para o funcional, com os jogadores trocando de posição. Tem um processo de demora? Tem um processo de demora. Vai anotando aí, CCD, posicional e funcional, tá? Até por... Eu entendi. Tu é meio burro, tu não entende isso. Não, mas eu acho que o posicional é autoexplicativo, né? Tu fica na tua posição. E o funcional tu vai trocando de posição. A gente entendeu. Funcional funciona. Isso, funciona. Mas enfim, não, acho que até... Mas enfim, são termos mais usuais. A questão toda é que quando o Roger começa a ter semanas livres, o trabalho dele aparece. A dificuldade dele no início, o Potter estava muito ligado ao quarto e domingo. E isso mata o trabalho de qualquer técnico. Então, quando vai mal, não é só uma figura. E quando vai bem, tem toda uma estrutura que também precisa ser levada em conta. Embora eu repute o Roger ao lado do Ceni como um dos grandes técnicos da nova geração. E ele está completando, para terminar minha palestra, 10 anos de carreira agora, né? Em clubes de ponta. Só que eu acho... é pouco tempo ainda. Como é que tu tá achando o Palácio dos Enfeites? Não, o Palácio dos Enfeites começou a ter algum conteúdo, né? Que antes era só blá, discurso. blá, blá. Só que tem... Eu gosto da ideia da leitura do chato, que a gente pode usar pragmático e do poético para análise do Roger e do momento do Inter. Eu gosto dessa ideia. Primeiro, eu acho que o pragmatismo também precisa passar pela diminuição da média de idade do time. Né? O Inter hoje é mais jovem do que em determinado momento se pensou. Eu não estou nem dizendo que jogaram, mas o Inter pensou um time mais velho do que está jogando. O Gabriel e não, é que tu tem o Arangues, e o Bernabé baixam bastante idade, né? Porque sai o René, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o Maurício, né? Mas baixou. Baixa a média de idade do time. O time corre mais. Ontem o Inter fez uma partida empolgante do ponto de vista de rendimento, e curiosamente os gols que o Inter faz não são gols em cima do trabalho coletivo, né? São gols curiosos. O primeiro gol é um erro de tomar de decisão do lateral, e o segundo gol é um erro grosseiro. Trabalho coletivo de construção, porque o Inter tá marcando o cara ali exatamente. perto. O Wesley tá ligado pra pegar a bola. Mas ele tem quase gols, bola na trave, por exemplo, que é de construção. Por isso, exatamente. Mesmo que, curiosamente, os gols efetivamente não tenham saído dessas jogadas, poderia ter feito o Inter lá 6, 7 gols com consistência de volume. E aí entra o que eu posso ir já trazendo, obviamente, para o lado do Grêmio. Tem uma curiosidade, que é todo o nosso pragmatismo para tratar a evolução do Inter. Nós precisamos fazer um reparo no Grêmio. Que o Grêmio termina o jogo contra o Bragantino com o Rodrigo Caio, com Jeromel, com o Reinaldo, com o Diego Costa. Curiosamente, nenhum desses aqui consegue jogar uma partida inteira. E aí tu olha o ambiente do Inter e vê todo mundo correndo todo o tempo, e tu diz o seguinte: o pragmatismo é uma escolha. Não é por acaso. É uma escolha. E quando é uma escolha, é um acerto. O Inter acerta em trazer Roger, acerta em diminuir o nível de... a média de idade do time, acerta em colocar mais saúde no jogo, acerta. Mas César, então, ontem o Inter colocou os mais velhos, né? Porque tem uma hora que entra o Wanderson e o Ener Valencia. Tá, mas aí naquela ideia de o René. O mercado entra no lugar do Robert Renan. Porém, tu contrabalança com a saída. O Maurício pro menino, pro Gabriel, são 5 anos. 5 anos no universo de 11 jogadores, dá meio ano na média de idade. Sim. Porém, tu tem um mercado de 37 para um Robert Renan de 22. Sim. O Bernabé pro René. Mas então, até a escolha... contrabalança. Mas assim, o que muda, César, é que o Inter tá jogando mais agrupado. E isso concordo. Mas tem trabalho, que é o estilo, por exemplo, do Roger, o posicionamento. Ontem todo mundo ficou impressionado com a atuação do Alan Patrick.
Aquilo ali é dedo do Roger total. Mas eu não entendo por que as pessoas se impressionam. Aquilo ali, não, o mas... Roger sempre jogou desse jeito. As críticas no começo do trabalho do Roger, que era só chutão, eram críticas de afogadinho. Mas o Alan Patrick tem um posicionamento muito claro da mão do Roger. Ele, na saída de bola, ele diminui o espaço de correria do Alan Patrick. Ele diminuiu. Para o Alan Patrick respirar melhor. O avanço do Thiago Maia é também uma forma de tu trabalhar o Alan Patrick. Que nem o Douglas, né? É, um pouco diferente, que o Inter não marca daquela maneira. Ele tá pendendo mais pra esquerda, mas eu acho que o Alan Patrick não mudou em relação ao que vinha jogando no ano passado. Não, mas ele corria mais. O que não, é que o time do Inter tá mais próximo, tá mais compactado. Quando tu posiciona os bonequinhos, cada um na sua posição, se o teu time não tiver a energia, e não tinha, porque jogava quarta e domingo pra aproximar... Com enchente. Com enchente, tu não vai conseguir agora. Mas aí tu tem quando tu tem um time compactado, tem mais gente pra jogar com ele. A ideia do Eduardo Cudê mudou, mas o Cudê mudava isso em alguns jogos. Não, depois ele muda. Ele mudava a isso em alguns origem do jogos. trabalho do Cudê era o Alan Patrick recuado, jogando com dois homens mais enfiados. O Inter do ano passado na Libertadores era Alan Patrick de segundo atacante. Até o Maurício tinha uma discussão, não fala que ele é segundo atacante, ele é meio... Tinha essa discussão. Que ele era um meia ponta de lança, com liberdade de movimentação, mas era o Ener e ele. Não mudou muito em relação... O que mudou é que o Inter sai de um jogo posicional e ele não tinha perna para isso, porque jogava quarto domingo e o time e o grupo tem idade média elevada, para um jogo e de todo mundo trocando de posição, todo mundo se aproximando mais. O Roger gosta do jogo apoiado. Vocês viram? E o Cudê queria uma intensidade de 90 minutos que os velhinhos não conseguem dar. Mas era o quarto e domingo, Pedro. E que depois da enchente ficava mais difícil. Tá bem, mas é pior então. Então se é quarto e domingo, tu tem que tocar a bola. Não tem intensidade. Os melhores resultados do Cudê pós-enchente foi quando ele mudava um pouquinho isso aí. Os melhores resultados dele. Porque aí o velhinho... A bola não ficava tanto com o Inter, mesmo com times mais frágeis, do mesmo nível que o Inter naquela época, tipo o Corinthians, que tava cheio de reserva, tá todo mundo meio que arrebentado ali. Mas são os melhores momentos do Cudê. Tá, mas tu imagina o seguinte... Pós-enchente, tô falando. Os velhinhos, tá? Tocando bola, tu pega o Alan Patrick, tu pega o Bruno Henrique, tu pega outros que sabem tocar a bola, e mesmo jogando quarto e domingo, e mesmo tendo uma idade muito avançada, eles conseguem ter um rendimento muito maior do que aquilo que o Cudê estava pedindo, que era intensidade. E ele está ganhando alternativas. Por exemplo, o Vitão. Obrigatoriamente, quando tu tem o Vitão na zaga, ele demorou 2 rodadas ou 3 para colocar o Vitão, porque tinha a questão da iminente negociação, enfim. Ele teve que esperar o fechamento da janela. Mas o Vitão chegou a viajar para ir embora. Obrigatoriamente, quando tu tem um Vitão, tu vai sair jogando por baixo. Porque a característica, o Vitão não vai se penalizar. Ele não sabe dar bico. É a velha história do Mauro Galvão com o Falcão, num treino do Inter, com 17 anos. Né? O Mauro Galvão saiu jogando e o Falcão deu uma chamada nele. Dá um bico. Aí o Galvão disse pra ele com 17 anos. O que é o bico, Falcão?